Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer o que? Nós vamos criar a nossa primeira tabela, utilizando o SQL e também os recursos visuais do PHP MyAdmin. Vamos lá? Bom pessoal, primeira coisa que nós vamos fazer, como de costume, vou abrir aqui a pastinha do Champ, abrir o Champ Control, startar o Apache e o MySQL, senão não vai dar para desenvolver atividade. Vou abrir aqui localhost, quer dizer que eu vou acessar um site que está armazenado no meu computador. No caso, eu quero pegar o site, né, e a pasta phpMyAdmin que se encontra o nosso aplicativo, tá, que é o phpMyAdmin. Então, primeira coisa que nós vamos fazer, eu vou criar aqui o nosso banco de dados, pessoal. Então, vou vir aqui em SQL, vou criar o meu banco, vou chamá-lo de Create Database. Olha que nome lindo, ó. Banco 01, ponto e vírgula. Vou executar. Cliquei aqui. Ele executou. Tá aqui o banco, ó. Banco 01. Fechou? Pronto. E aí, olha só que legal. Existem duas maneiras aqui do phpMyAdmin de nós executarmos comandos em nossos bancos de dados, tá? Primeira maneira, eu posso vir aqui, selecionar um banco que eu quero trabalhar. Então, cliquei aqui no banco 01. O que aconteceu? Ele já colocou aqui em estrutura, onde eu posso criar visualmente uma tabela, tá? Nós vamos fazer isso daqui a pouco. Ou posso usar qualquer outros recursos disponíveis aqui na ferramenta. No caso, eu quero interagir com o nosso banco via SQL. E todos os comandos que eu executar aqui dentro, pessoal, vão refletir onde? No nosso banco 01. Aqui ele está até falando, executar comandos SQL na base de dados banco 01. Tá ok? Então, tudo que eu fizer aqui vai refletir em nosso banco. Beleza? Qual é o comando para se criar uma tabela aqui em um banco de dados? É esse comando aqui, ó. Mas antes, que tabela que nós vamos criar? Essa daqui de clientes, ó, onde eu tenho um código, um nome e um e-mail. Então, vou vir aqui e vou criar a minha tabela. O comando é create, olha lá, table, tabela. Vou criar uma tabela. Qual é o nome da tabela? Clientes. Clientes. Tá aqui. Abro parênteses. Então, quer dizer que tudo que estiver dentro do parênteses vão ser os campos da nossa tabela. As coluninhas. Fecho parênteses, ponto e vírgula. Então, tudo que estiver aqui dentro dos parênteses são as colunas do nosso banco. E aí, pessoal, ele segue um padrão, que é o nome da coluna e o tipo. Então, por exemplo, id e o tipo, que por enquanto a gente não sabe. Nome e o tipo. Então, estou espelhando, ó, estou criando essa tabelinha aqui, que tem ID, nome e e-mail, tá? E o tipo, vírgula. Então, detalhe, quando eu quero informar outra coluna, vou criar a tabela de clientes. Beleza. Então, tem a coluna ID, que é deste tipo. O que é o tipo? É o dado que ela vai armazenar. O que ela vai armazenar? Um número, uma foto, um texto, uma data. Então, o tipo de dados que ela vai armazenar é essa coluna em específico, tá? Então, aqui, o e-mail. Vou colocar sem o traço, que não é legal ficar utilizando caracteres especiais. E o tipo. Beleza? Danilo, mas eu não conheço os tipos de dados que o MySQL trabalha. Tranquilo, pessoal. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui uma documentação top para vocês olharem. Mas, basicamente, por enquanto, a gente não precisa conhecer todos os tipos de dados. Então, eu vou mostrar aqui dois sites para vocês. Um é esse site, que é o W3 Schools. Não sei se vocês já ouviram falar. E ele mostra aqui para a gente, ó, todos os tipos de dados que o MySQL trabalha. Ó. Tá vendo que show de bola? Os principais, que é char, que é como se fosse um texto, um caractere, que pode armazenar até 255 caracteres. Varchar, tá?
que é um tipo de texto também, que é muito mais utilizado, que o tamanho dele pode mudar conforme a quantidade de caracteres armazenado lá dentro, tá? Que pode ter esse tamanho aqui, ó, que legal. Binary, binário, var binary, tiny blob, que é como se fosse um tipo de dados bruto, onde nós podemos guardar fotos e qualquer coisa. Tiny text, texto curto, até no máximo 255 caracteres. Text, olha lá, com o tamanho máximo de 65 bytes ali, ó, vírgula 535. Blob, que é um tipo binário ali, né, que é um objeto bruto, também o tamanho dele. Medium text, médio blob e por aí vai, tá vendo, ó? Tem outros tipos de dados, bit, boolean, int, ó, float, decimal. Então, basicamente, pessoal, para quem está começando, né, quais tipos de dados a gente costuma utilizar? Varchar, para guardar textos. Nós costumamos utilizar o inteiro, o int, para guardar números inteiros, obviamente. Bit, tá? Ou bool, para representar números booleanos, verdadeiro e falso, boolean, tá? Boolean e bool é a mesma coisa, tá vendo? O int que eu comentei com vocês. O float, tá? Para guardar números fracionados, por exemplo, 7,5, menos 10,75 e por aí vai. O double também é a mesma coisa. O que vai mudar é a quantidade de casas que ele consegue armazenar, né? O decimal, date, ó, data, para guardar datas, então isso é bem importante, tá ok? E por aí vai. Então tem muita coisa aqui, ó. E nós vamos ver, no decorrer dos nossos encontros, alguns desses tipos de dados em uso. Outro site muito legal é esse aqui, que é da própria documentação do MySQL, que mostra os tipos de dados, ó, em específica para cada segmento aqui, ó. Então, string, numérico, data, ó. Então, se eu clicar aqui, ó, quero ver de data. Quais tipos de dado, né, que ele tem que trabalha com data. Tá aqui, ó. Tá vendo? E aí, se você clicar em cima, você vai conseguir descobrir sobre cada um deles. Beleza? Então, mostrei aqui algumas documentações interessantes. E aí vocês podem fazer o quê? Acessar elas para saber um pouquinho mais, tá? Eu vou deixar na descrição. Caso eu esqueça, vocês podem dar uma pausa no vídeo. Tá ok? Só não me xinguem. Então, vamos lá. Então, nós já vimos aqui, ó, no caso da nossa tabela de clientes, que o ID, eu vou usar o tipo int, eu vou guardar o número inteiro. O nome é um texto, então eu vou utilizar o tipo varchar. Por que varchar? Porque aqui dentro dos parênteses, pessoal, eu defino a quantidade de caracteres que eu quero armazenar, tá? Nesse campo. Então eu vou poder criar um texto que tenha 90 caracteres. Só que se eu ocupar menos do que 90 caracteres, eu vou consumir menos espaço. Então isso é legal do varchar. E aí, aqui, o e-mail. Olha a preguiça, gente. Copiei e colei, que vergonha. Então tá aí, tipo de dados. Criei a minha tabela, ó, Create Table Clientes, ID, nome e e-mail. Fechou? Ponto e vírgula aqui no finalzinho, para falar que acabou o comando aqui, tá? Se eu mandar executar, tá lá. Olha que legal, o nosso banco 01, com a nossa tabelinha de clientes aqui, ó. Show de bola. Se eu clicar em cima do banco, eu vejo aqui tudo que tem dentro dele. Olha que legal. Olha que show de bola. Se eu clicar na tabela de clientes, eu vejo o que tem dentro da tabela de clientes. Ah, Danilo, eu já sei mexer com banco de dados, eu vi algumas coisas, e eu vi que tem chave primária, chave estrangeira, né? Calma, pessoal. Isso aí, futuro, por enquanto, só aprender a criar uma tabela que consegue armazenar dados dentro dela. Show de bola? Aí, se eu quisesse fazer de maneira visual, criar um banco de dados aqui, né? E criar uma tabela de maneira visual dentro desse banco. Beleza. É só você selecionar o banco,
vir aqui e fazer o quê? Aqui, ó, criar tabela. Então, vou dar um nome para minha tabela. Vou chamá-la de, olha que legal, funcionários. Quantas colunas vai ter a minha tabela? Ah, ela vai ter só 3 colunas. Clico no botãozinho e executar. Aí ele vai criar aqui os campinhos para mim, ó. Qual que é o nome da coluninha? ID. Tá? Que tipo de dados essa coluninha vai representar? Vai armazenar aqui, você escolhe. No nosso caso vai ser inteiro. Ah, qual o segundo? Nome do funcionário. Vai armazenar um varchar. Quantos caracteres? Qual o tamanho, né, do dado que eu vou armazenar lá dentro? 90 caracteres. E o e-mail, 90 caracteres. Pronto. Ah, Danilo, tem mais um montão de coisa aqui, ó. Gente, por enquanto, isso não nos interessa. Nós vamos aprender isso aqui futuramente, tá? E aí, só vim aqui, guarda, ó. Pronto. Já criou a tabela funcionários. Tá aqui, ó. Olha que show de bola. Então, aprendi a criar uma tabela de maneira visual, tá? E também via SQL. E quando eu clico aqui na tabelinha, ele me mostra os dados que tem dentro da tabela, em procurar. E se eu vier em estrutura aqui, ó, ele me mostra como a minha tabela, né, foi criada. Quais são as colunas da tabela e o tipo de dados e o relacionamento e tudo mais. Isso aí depois nós vamos ver com maiores detalhes mais pra frente. Beleza, pessoal? Danilo, nós vimos no nosso encontro passado que a gente consegue ver todos os bancos de dados criados. Eu consigo ver todas as tabelas de um banco? Consegue. Então, olha que legal. Vou vir aqui, ó, começar do zero. Clicar na casinha, clicar no SQL. Significa que eu não selecionei banco de dados nenhum para trabalhar. Então, se eu digitar aqui, ó, show data tables, ponto e vírgula, eu vou ver todos os bancos de dados. Tá vendo? Olha que legal. E aí, se eu quiser trabalhar com um banco de dados específico desse, via linha de comando, imagina que eu não posso clicar aqui do lado, ó. Eu posso digitar a palavrinha use e o nome do banco, por exemplo, banco 01, ponto e vírgula. Então, quer dizer que a partir dessa linha, pessoal, tudo que eu executar vai refletir em qual banco de dados no banco 01. Então, se eu quiser executar um comando create table, como nós fizemos, eu não preciso clicar aqui no banco de dados banco 01. É só colocar use o nome do banco, ponto e vírgula. Viram que legal? Aí, para listar todas as tabelas do banco, Danilo, só digitar show tables. Tá aqui, ó. Vamos ver se vai funcionar. Olha lá que top. Tá aqui as tabelas, ó. Clientes e funcionários. Listou todas as tabelas para mim. Viram que legal? Outra maneira que eu poderia fazer era selecionar o banco aqui, vir no SQL e também digitar o show tables. E aí eu não precisaria usar o use, nome do banco. Ó. Tá vendo? Consegui listar. Gostaram, pessoal? Então, aprendemos a criar um banco de dados, criar uma tabela. Vimos que as colunas da tabela armazenam dados de um tipo. Então, na hora que nós criamos a nossa tabelinha, nós definimos quais colunas elas iam ter, que tipo de dados elas iam armazenar, e vimos como exibir todas as tabelas de um banco de dados. Beleza? No nosso próximo encontro, tá? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos aprender aqui a... Vou deixar para o próximo encontro, nem vou dar um spoiler aqui para vocês, beleza? Então, pessoal, quem gostou, é só assistir a próxima aula. Um grande abraço e até mais.